colocar aqui. A gente faz a apresentação. Eu acho que foi porque eu não deixei aberto o arquivo. Apresentação, iniciar o primeiro slide. Enfim. Pronto. Bom, na aula passada, retomando, né, como foi esse primeiro momento, a gente discutiu sobre metodologia de alfabetização. Por que não? Vocês estão visualizando? Sim. Tá certo. Ok. Bom, aí como a gente iniciou, né, eu vou dar uma explanação mais geral até a gente aprofundar mais, tá certo? Discutiremos sobre os métodos tradicionais de alfabetização, as mudanças que aconteceram, né, na leitura e na escrita, sobre a necessidade de abandonar os antigos métodos. E aí ele falou da apresentação de alguns dados de um estudo que estava acontecendo, né, na época que ele produziu o artigo. E o objetivo era provocar uma reflexão sobre os aspectos metodológicos da alfabetização, para dialogar, né, com as atuais exigências, considerando também as demandas do cotidiano da sala de aula. Aí, a discussão, né, os métodos tradicionais e as mudanças no campo da alfabetização. Então, ele traz aqui, o ensino da leitura e da escrita era tido exclusivamente como uma questão de método. Então, a Maria do Rosário Longo Mortati, certo? Ela fez uma pesquisa, foi a tese dela de doutorado, depois ela publicou um livro. O título do livro é Os Sentidos da Alfabetização, onde ela vai apresentando, ao longo dos anos, quais os sentidos que a alfabetização ela foi sendo vista, né? Como é que a alfabetização foi vista ao longo dos anos. Então, ela vem apresentando, né, a concepção de alfabetização mais tradicional, a concepção numa perspectiva mais progressista, enfim. Então, ela traz isso no seu livro, por isso que ele traz a citação de Mortati, certo? No Brasil, travou-se uma acirrada disputa entre os métodos de alfabetização, que se expressou principalmente no embate entre os chamados métodos sintéticos e aí também os métodos analíticos, né? E aí tem as diferenças entre eles. Os métodos sintéticos tomavam como ponto de partida a questão da soletração. A gente coloca aí também o método fônico. E os métodos analíticos eram mais globais, da palavra para o fonema, no movimento inverso. E aqui ela cita dois pesquisadores, né, Chartier e Hébrard. Em cada grande etapa da história do ensino da leitura, ordenaram-se diferentes métodos em sistemas de oposição binária, e cada um deles é herdeiro dos sistemas de oposição anteriores, que eles próprios contribuíram para serem esquecidos. Então, é como se fosse aquele movimento de vai e vem, né? Quando a gente fala em concepção e em prática de alfabetização. Essa tensão entre antigos e modernos, no âmbito da disputa pela hegemonia de determinadas tematizações, normatizações e concretizações, é também ressaltada por Mortati, em sua análise histórica sobre os métodos de alfabetização no Brasil. Então, para a gente ver uma mudança em cada um dos 4 momentos cruciais, né? Produzir uma versão do passado, desqualificá-lo como se tratasse de uma herança incômoda que impõe resistências à fundação do novo. Então, precisa-se a gente analisar e pensar do ponto de vista desse processo mesmo, né, de alfabetização, a gente entender que, quando a gente fala numa concepção tradicional, mais conservadora, a gente também tem ali alguns aspectos que precisam ser considerados, né? Então, essa análise, ela precisa ser uma análise mais crítica, sem que você veja aquela prática tradicional como sendo algo que é abominado, né? A gente precisa identificar aquilo que não gerava produção do conhecimento, né? Mas tem sim alguns aspectos que precisam ser considerados. Por exemplo, eu sempre digo que a criança, para se alfabetizar, o sujeito para se alfabetizar, ele precisa dominar os padrões silábicos, né? O que você não pode é reduzir o trabalho, o ensino do sistema de escrita alfabética a padrão silábico. Mas você precisa considerar que o aluno precisa conhecer, né? Ele, em algum momento, vai precisar entender que eu tenho uma sílaba quando eu tenho vogal, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, né? E
precisa reconhecer as letras, fazer a junção das letras, né? E descobrindo os sons, e isso ele vai, em um dado momento, memorizar. Agora, tem uma série de coisas que ele precisa entender, né? Então, a gente precisa ter essa clareza de que nem tudo é memorização, mas também tem aspectos que ele precisa memorizar, né? Ameaça fazer voltarem a cena os mesmos personagens do passado que seus herdeiros desejavam esquecer, rever ou aprimorar. Então, essa fala aí remete um pouco a essa questão dos métodos fônicos que estão sofrendo bastante crítica, né? Como na época em que foram, digamos assim, foram seguidos, né? De outra concepção, né? De como o ser humano constrói conhecimento, enfim. Então, hoje a gente sabe, né? Que os métodos fônicos, eles remetiam muito à memorização, à repetição, né? A uma visão artificializada de língua. Então, ele não funciona quando a gente está pensando em aprender a ler e escrever. Porém, tem muitas pessoas, né, que estão hoje no MEC, enfim, e que pensam, né, que isso pode ser a solução para, assim, esse número grande de alunos que apresentam muitas dificuldades na aquisição da escrita e que levam tempo até aprender a ler e escrever, né? Professora, Oi, pode falar. esse método fônico é aquele usado pela cartilha? Não, é um método que ele está presente numa cartilha em específico, uma casinha feliz, e ele compreende você, assim, pronunciar os sons de uma forma bem artificializada. Então, você vai pensar nos fonemas e vai, para pronunciar uma palavra, você vai reproduzir os fonemas que compõem aquela palavra. E a gente sabe que para uma pessoa aprender a ler e escrever, não se faz necessário ela fazer esse tipo de coisa, né? Mas na concepção de que você aprende através do método fônico, você vai precisar reproduzir. Para escrever bola, eu tenho o, la, a. A gente não faz esse tipo de reflexão quando está compondo os sons, né, que fazem parte da palavra bola. Mas o método fônico, as pessoas que defendem o método, elas vão ter essa concepção de que você precisa reproduzir os sons dos fonemas que compõem aquela palavra, entendeu? Então, é outra ideia, é uma concepção bem diferente do real. A partir da década de 80 do século XX, os métodos tradicionais de ensino da leitura e escrita e as cartilhas concretizaram tais métodos começaram a ser duramente criticados. Então, começou-se a ver, o menino tem muitos estudantes, crianças, que não estão alfabetizados, mesmo com o uso da cartilha, com, assim, que o professor segue passo a passo, não consegue, né, dar conta disso. Então, começaram a ver que não é você ter método, né, que vai garantir esse aprendizado, né? A intervenção do professor com o aluno e pensando no que o aluno sabe, é um outro movimento, na realidade, tá? As mudanças conceituais no campo da alfabetização, inspiradas sobretudo na teoria psicogenética da escrita, e aí desenvolvida por Emília Ferreira e colaboradores, e como se ensina, deslocou-se para o como se aprende. Então, se a preocupação era muito como é que eu faço para o aluno entender determinadas coisas, entender ou aprender no sentido de memorizar, mas hoje qual é a intervenção que eu faço que ele vai refletir sobre determinados aspectos e isso vai ajudar para que ele aprenda a ler e escrever. É outra coisa. Com a divulgação das investigações sobre a psicogênese no Brasil, alterou-se radicalmente a concepção que se tinha sobre a apropriação da escrita. Então, a construção conceitual não mais como uma aprendizagem meramente motora, que era uma concepção, né, que estava lá nos métodos tradicionais de alfabetização. Então, a aprendizagem da escrita passou a ser concebida como um processo de compreensão. Então, eu não sei se vocês lembram de atividades, algumas atividades que você precisava fazer alguns movimentos repetitivos. Acho que vocês lembram, talvez uma ou outra pessoa lembra, ou até hoje mesmo tem escolas que o professor passa esse tipo de atividade, que o aluno precisa fazer esse movimento, como se ele estivesse fazendo vários triângulos no caderno, né? Cobrir, Ou fazendo várias voltas. É o cobrir? É cobrir também, basicamente cobrir, ou mesmo alguns movimentos que são repetitivos e que remetem a um treino para melhorar a coordenação motora. Porque, na realidade, que as pessoas falam, mas professora, o aluno precisa melhorar a coordenação motora grossa, fina, mas a questão tem vários exercícios que não são meramente repetitivos, né?
e que ajudam nesse trabalho com a coordenação motora, certo? Por exemplo, o cadastro do sapato, colocar o cadastro no sapato. É uma atividade que requer o desenvolvimento da coordenação motora, né? Então, você pegar algo com um pegador, fazer esse exercício com a criança, até mesmo brincando. Tem vários outros exercícios que você vai estar explorando a coordenação motora e você não vai estar pedindo da criança uma atividade repetitiva que ela faça sem pensar em nada, só pelo fato de repetir, né? Enfim. E a gente sabe que não necessariamente esse tipo de atividade vai preparar a criança para aprender a ler e escrever. Tem crianças que têm uma questão com a coordenação motora e nem por isso deixam de fazer, de ter, né, de aprender a ler e escrever no seu tempo, né? Enfim. Como dissemos, em decorrência dessas mudanças conceituais, os métodos passaram a ser questionados. Tais questionamentos deram lugar aos que têm, né, sido chamados por Mortati de desmetodização da alfabetização, que implicou não apenas no abandono dos métodos, mas a ausência de metodologias para alfabetizar. O que é que se critica bastante também nessa perspectiva? Se critica muito que, se antes o professor tinha um método, né, tinha lá as cartilhas que ele seguia, e que ao final de um determinado tempo, a maioria dos alunos, teoricamente, estava alfabetizada, né, daqueles moldes do que se concebia como alfabetização, mas agora o professor não tem mais a cartilha. Então, como é que ele faz? Quais são as atividades que ele considera importantes trabalhar com a criança? O que ele acha que é essencial ter na rotina dele para ajudar a criança a aprender a ler e escrever? E aí, não, o aluno ele vai aprender por ele mesmo, o professor está ali fazendo algumas coisas e o aluno ele não é ativo no processo de construção do conhecimento, ele vai aprender quase que sozinho. E não pode ser assim, a gente não pode pensar dessa forma, né? Então, a criança aprende com intervenções, com estímulo, com intervenção, com interação com o meio, né? Com essa coisa dos conhecimentos que ele guarda, né? Que ele traz em outros ambientes, relacionado aos conhecimentos que ele adquire no ambiente escolar, né? Então, é uma junção de várias coisas. Então, Soares, ela também se refere a esse movimento que, segundo ela, resultou em uma desinvenção da alfabetização, uma progressiva perda de especificidade desse processo. Então, foi uma época que ela traz aí também. Nesse período, difundiram seus estudos sobre letramento, né? Entendido como desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita. Então, Soares, ele propõe que o ideal seja você alfabetizar a letranda. Por isso que hoje se enfatiza tanto trabalhar, o professor ensinar a ler e escrever, e está sempre trabalhando com textos, certo? Então, isso, assim, é imprescindível. Professor, considerando, né, a faixa etária. Se eu trabalho com o primeiro ano, eu tenho uma faixa etária, eu tenho um gênero textual ou alguns gêneros textuais que eu vou investir mais. Se eu estou no segundo ano, isso já muda, e no terceiro ano, e assim sucessivamente, certo? Em outras palavras, de acordo com aquela autora, tanto as atividades de reflexão sobre o sistema de escrita e suas convenções, quanto as práticas de uso social da leitura e da escrita deveriam estar presentes em sala de aula. Então, é aquela coisa de, se eu sei que tem vários gêneros textuais, né? A gente tem lista, né? A gente tem receita, a gente tem notícia, a gente tem bilhete, a gente tem convite. Então, eu vou fazer com que os meus alunos conheçam diferentes gêneros textuais, saibam quais os contextos que eles são utilizados, saibam os objetivos, saibam geralmente quem são destinatários, se são destinatários mais amplos, como é o caso de uma notícia, ou se são específicos, como é o caso de um convite, certo? É preciso reconhecer que as apropriações delas nos meios acadêmicos e educacionais parecem ter contribuído para a desinvenção da alfabetização, seja pela análise dada aos processos de apropriação da escrita pela criança, seja pela importância maior atribuída à imersão dela em práticas sociais de leitura e escrita. Então, a gente precisa ter essa clareza, porque precisa sim, o aluno precisa sim aprender a ler e escrever, sendo mediado, né, por atividades pedagógicas do professor. Soares adverte, né, que é como se realmente pudesse ocorrer de forma incidental e natural a aprendizagem, né, de objetos de conhecimento que são convencionais e, em parte significativa, arbitrários, o sistema de escrita e o sistema ortográfico. Então, assim, são coisas, né, são aspectos que o estudante precisa que alguém ensine. Ele não vai aprender isso sozinho, certo? Todo mundo está conseguindo visualizar os slides? Sim. Sim. Certo. Sim, professora. Sim, sim. Sim, sim.
Ai, que bom, Jackson chegou por aqui. Bom, Buonasera, Catuxa. minha gente, olha, esse material vai ficar disponível, eu não sei exatamente aonde. Não tenho bem certeza, mas eu acredito que é uma plataforma de acesso, tá certo? Vamos voltar aqui para a apresentação. O que aconteceu aqui? Ah, estão vendo, né? Todo mundo está vendo? Eita, todo mundo em silêncio. Mas acho que estão. Ok. Sim, professora, na verdade, né? É esse mesmo. Bom, Brasil e em outros países propostas, né, de retorno aos métodos tradicionais, especificamente dos métodos fônicos, com promessa de resolver o problema, cuja responsabilidade é atribuída pelos seus defensores à suposta difusão do construtivismo nas escolas brasileiras, de baixo desempenho dos alunos em leitura e escrita. Então, assim, infelizmente, né, uma ideia equivocada do construtivismo, referente ao construtivismo, tem isso de, porque essa ideia de que o ser humano constrói conhecimento, termina ficando espontaneísta, né, o trabalho do professor, mas isso não é culpa do construtivismo, né, não é culpa de uma concepção que vai direcionar uma prática, né, tem uma série de outras coisas ali interligadas. E a gente precisa ter a clareza, né, de que o aluno ele precisa ter um direcionamento pedagógico para aprender a ler e escrever, né? Então, isso não é culpa de uma concepção, de uma prática, não. Isso é uma leitura equivocada dessa prática, certo? O método fônico é um método sintético de alfabetização que toma como ponto de partida o fonema, que, combinado a outros fonemas, pode formar sílabas e palavras. É necessário desenvolver as capacidades de isolar e combinar fonemas, unidades sonoras mínimas da língua, memorizando as letras que a eles correspondem. Então, é um trabalho muito minucioso e que não tem relação com o aprendizado da leitura e da escrita, certo? Eu posso ter aprendido a ler e escrever e nunca ter feito esse tipo de reflexão, né? Enfim, esse movimento de retorno aos métodos fônicos, ele está relacionado, de certo modo, à reinvenção da alfabetização, que para ela não pode representar um retrocesso, né? O retorno aos métodos antigos, mas uma necessária recuperação da especificidade do processo de alfabetização. Então, essa retomada dos métodos fônicos no cenário educacional brasileiro contemporâneo corresponde, né, ao que Mortato vai falar de remetodização da alfabetização. E aí a gente Boa noite, prof. Boa noite, Andresa. Tudo bem? Trata-se de reposição, de uma atualização de um novo, um velho discurso, já fartamente conhecido e utilizado ao longo da história da alfabetização, por aqueles que, em cada um dos 4 momentos cruciais, buscaram convencer seus contemporâneos de que eram portadores de nova, né, científica e definitiva solução para os problemas da alfabetização no país. É como se fosse, não, a gente sabe o que dá certo, o que vai resolver, e na realidade até hoje a gente não tem, nem vai ter, né, uma solução mágica para dar conta de um país tão plural, com tanta diversidade, né, de uma língua com tantas especificidades como é a língua portuguesa, né, e a apropriação do sistema de escrita alfabético. Enfim, então, são muitas ideias, mas a gente precisa, né, ter aí uma clareza. Bom, os métodos fônicos centram sua atenção na consciência fonêmica, pronunciando-os um a um em voz alta, como eu tenho falado para vocês. A consciência fonológica, por sua vez, é uma capacidade mais abrangente que a consciência fonêmica, pois envolve a capacidade de analisar e manipular não apenas fonemas, mas também unidades sonoras, como sílabas e rimas. Desde os anos 70, as relações entre consciência fonológica e alfabetização foram objeto de numerosas pesquisas. Então, assim, tem muitas pesquisas desde a década de 70, né? Desde a publicação do livro sobre a psicogênese da escrita. Os resultados dessas investigações evidenciaram que o desenvolvimento da consciência fonológica pode ter um impacto positivo na aprendizagem inicial da leitura e escrita. Então, a consciência fonêmica não é um requisito para você estar alfabetizado. Então, eu posso estar alfabetizado sem ter uma consciência fonêmica, né? Então, a consciência das unidades silábicas ou rimas envolve habilidades menos complexas, certo? Do que as relacionadas à aprendizagem inicial. Vamos lá para considerar algumas contribuições dos estudos sobre consciência fonológica para o processo de alfabetização. Não significa ressuscitar os velhos métodos fônicos, que, como os outros métodos, apresentam grandes limitações na forma de conceber o objeto de conhecimento, aquele que aprende e aquele que ensina. Então,
vocês vão conhecer, né, sobre consciência fonológica, tem as atividades para alfabetizar, e a gente vai debater muito sobre isso, né, hoje um pouco, mas na próxima aula com mais ênfase, certo? Porque hoje eu senti a necessidade de trabalhar com vocês, né, depois do segundo momento da aula, né, digamos assim. Senti a necessidade de trabalhar com vocês, retomar um pouquinho as fases de aquisição da escrita, certo? Então, dando seguimento. Por que é preciso abandonar os antigos métodos? Não é mais necessário ter método de alfabetização? Aí é a pergunta que o autor se faz, né, ao Alexander Still. Os métodos fônicos e outros métodos tratam a escrita como um código de transcrição gráfica, né, que seria aprendido por meio da repetição, da memorização. Esses métodos eles vão assumir uma perspectiva empirista, né, que pressupõe que o aluno aprende de maneira passiva, é como se o aluno não estivesse pensando no momento que ele está aprendendo, ele está só memorizando, e a gente sabe que isso não acontece. Esses métodos desconsideram os conhecimentos prévios sobre o sistema de escrita, construído pelos estudantes ao longo do seu processo de alfabetização, né? Então, a gente não pode desconsiderar esses conhecimentos. Tais métodos partem do pressuposto que as crianças são tábuas rasas e que o acesso à língua escrita acontecerá apenas quando forem expostas às lições de cartilha, por meio do acúmulo de informações. E a gente sabe que isso, né, não acontece de fato. Então, o contato com os textos de verdade é adiado, pois antes de terem aprendido a ler e escrever, as crianças só são autorizadas a decodificar textos produzidos para ensinar a ler, com léxico controlado e frases justapostas, e a decodificar textos com essas mesmas características. Então, dissocia-se a alfabetização e letramento, desconsiderando as muitas evidências a favor de uma alfabetização em uma perspectiva de letramento, né? Que é uma coisa que a gente deve considerar. Quando a gente fala de alfabetização, a gente deve atrelar, conforme os especialistas colocam, né? Atrelar a alfabetização ao letramento, certo? E a gente vai estudar bastante sobre essa perspectiva. Até aí, tudo bem? Sim, professor. Por mim, sim. Certo. Esses métodos concebem o alfabetizador como um mero executor das etapas, né? E aí eles conduziriam os resultados esperados ao término do ano letivo, né? Então, o aluno, o professor fazendo tudo aquilo, né, que está lá prescrito, então ele vai atingir, né, fazer com que os alunos atinjam esse processo, né, de aquisição da leitura e da escrita. Então, por meio de uma minuciosa análise documental, a gente teve um estudo de Amaral e Silva, que foi analisar os manuais do professor de livros didáticos com uma perspectiva metodológica diferente e constatou que os manuais de um programa de alfabetização, o alfabeto, utilizavam o método fônico, concebiam o docente como aquele que devia ter a capacidade de seguir à risca as orientações apresentadas nos manuais. Então, veja que estava lá tudo posto, e o professor tinha que trabalhar com esses manuais, né, para seguir todas as etapas que, no final, as crianças aprenderiam a ler e escrever. Após termos apresentado as razões que justificam a necessidade de abandonar os métodos antigos, então agora eles vão se deter, né, que não é mais necessário o método de alfabetização, isso é uma pergunta que se faz. Essa questão pode ser respondida de formas diferentes, dependendo do que entendemos como um método. Se método for entendido como um conjunto de procedimentos e técnicas a serem rigidamente seguidos, a resposta é não, né? Se, por um lado, for considerado como um conjunto de princípios pedagógicos que respondem a determinados objetivos e fundamentam as nossas ações, tal como propõe, a resposta é sim. Então, dependendo do que a gente está concebendo como método, né? E por que precisamos de um método no ensino da leitura e da escrita, né? A educação, né, o ensino da leitura e da escrita é algo que é intencionado, né? E como ele diz aqui, organizado e sistemático. Então, a gente não pode abrir mão de um método, né? A gente não pode fazer isso de uma forma aleatória. A gente precisa ter de uma forma organizada, né, sistemática, ali, tem uma certa continuidade para que ela atinja o objetivo e o aluno aprenda. Então, Braslavski também alertava no final dos anos 80, né, para o deslocamento da discussão sobre o melhor método para a coordenação generalizada de qualquer método, e, em última instância, da própria educação escolar.
Então, segundo a autora, essas tendências preocupam na América Latina e no terceiro mundo, onde a escola é considerada o agente mais eficaz para resolver de maneira duradoura o problema do analfabetismo. Para que isso seja possível, é urgente melhorar a qualidade da escola e recuperar o papel do alfabetizador. Então, o seu papel de alfabetizar, né? Professora, Oi, pode falar. esses novos métodos, eles criticam a forma tradicional, porque é lento, porque não funciona. É porque não funciona, porque, primeiro, quando a gente concebe, né, o trabalho numa perspectiva mais tradicional, você aponta para a questão da repetição e memorização. Então, o aluno, ele tem um processo de apropriação da escrita artificializado. Primeiro, ele trabalha muito com os padrões silábicos. Então, eu vou trabalhar com o padrão silábico B. Aí, ele vai escrever baba, bebe, entendeu? Bebeu, esse tipo de palavra, para repetir os padrões silábicos e entendendo que essa repetição vai levá-lo a memorizar e aprender, né? Então, quando, assim, no padrão, considerando uma perspectiva mais tradicional, você não vai fazer uma lista de palavras do mesmo universo semântico, aí eu vou fazer uma lista de frutas. E aí eu tenho pitanga, trabalhando com aluno, né? Escrito espontâneo. Pitanga, carambola, sei lá, manga. Eu não vou trabalhar, por quê? Eu vou pensar só nas palavras que ele vai repetir o padrão. Então, eu vou trabalhar, vamos fazer uma lista de palavras com... Vai ser diferente, veja, vou fazer uma lista de palavras com B, somente. E aí eu vou pedir para o meu aluno escrever baba, bebê, bobo, entendeu? É uma coisa bem artificial. E sempre entendendo que ele vai memorizar aquelas palavras. Então, veja, se ele vê em outro lugar aquelas palavras, ele vai reconhecer. Mas se for qualquer palavra, bode, boneca, né? Bico, ele não vai reconhecer. Porque ele não aprendeu aquelas palavras, entendeu? É uma perspectiva, assim, que trata a língua como algo que, de fato, não acontece. Se você perceber, por exemplo, um aluno que só aprende assim, aí você pode utilizar. Mas eu acho muito difícil você ver um aluno que aprende dessa perspectiva hoje, com assim, a diversidade de estímulos que ele tem no ambiente escolar e fora do ambiente escolar. Entende? É muito difícil. Eu acho que a gente está num outro cenário, e isso facilita essa perspectiva do aluno como, assim, construtor desse processo, de entender como é que o sistema funciona. Eu penso assim. Ok. Embora também concordemos com o ensino da leitura e da escrita, a escola não pode acontecer sem mérito, né? Conforme a segunda acepção que foi explicitada. Então, aí Moraes vai dizer que o uso do termo metodologia de alfabetização, uma vez que aquele vocábulo aparece marcado muito negativamente no contexto educacional. E a gente tem, o leitor também deve ter se dado conta de que o termo que adotamos encontra-se no plural e não no singular. Então, a gente está falando de metodologias para alfabetizar e não só uma metodologia, né? Então, essa variedade de práticas de ensino, segundo, né, esses pesquisadores, impõe a necessidade de reconsiderarmos a dicotomia. Então, oculta a diversidade de respostas apresentadas no cotidiano, as quais não podem ser vistas em preto e branco, né? Então, a gente precisa, não pode nem ser radical, né, quando a gente fala de trabalho com alfabetização. Então, o objetivo da pesquisa é analisar as propostas metodológicas para o ensino da leitura e da escrita. Então, que vão estar presentes nos materiais didáticos, né, e as práticas de alfabetização de professores que participaram desse programa. Apresentaremos agora apenas alguns dados sobre as práticas de ensino da leitura e da escrita dos professores que participaram dessa pesquisa, que foi a reconstrução das metodologias de alfabetização, entre aquilo que foi prescrito e aquilo que foi realizado. Então, aqui ele vai dizer, antes de apresentarmos os dados, a alfabeto, esse programa utiliza o método fônico de alfabetização e materiais didáticos próprios. Então, durante as observações, identificamos materiais, livro didático, mini-livros, pseudotextos, contendo palavras com fonema estudado na lição, acompanhamos gravuras para serem coloridas, aquela coisa do desenho pronto para o menino pintar. Livros de coletâneas, textos de vários gêneros literários, como fábulas, parlenda, livro gigante, cadernos de caligrafia, né? Além de outros materiais como fantoches,
cartazes, enfim. Quando analisamos as aulas observadas, constatamos que a prática de alfabetização da professora era centrada no livro, né? Então, 6 das 8 aulas observadas, o livro didático era usado como organizador do trabalho pedagógico. Quando não utilizava o livro, a docente recorria a outros materiais do programa, como mini-livros e cadernos de caligrafia, né? Então, esses dados vão de Coutinho, né? Também analisou as práticas de alfabetização de professores que integravam esse programa Alfabeto. Então, embora tenha mencionado o aspecto positivo do programa, né? Eles apresentavam o caminho para antecipar o que seria feito na sala de aula. A professora disse que algumas atividades propostas pelas lições do livro eram de grau elevado para o nível das crianças e possuíam um baixo grau de dificuldade para os alunos, né? Então, sendo alguns os tipos de atividades desconsiderados pela docente. Então, tem algumas atividades muito difíceis e outras muito fáceis, então ela fazia algumas, quando isso acontecia, ela utilizava outros instrumentos para o trabalho pedagógico. A leitura das palavras inventadas, por exemplo, geralmente não era realizada pela docente, pois, na opinião dela, tratava-se de uma atividade complexa, né? Então, embora usasse o livro didático como elemento organizador, a docente utilizava procedimentos de ensino que não eram previstos no programa. Então, ela utilizava outras coisas que não estavam postas no manual, que não estavam recomendadas ali, né? E aí, nessas, os alunos eles eram orientados a identificar letras em texto. Então, segundo a professora, apesar dessa atividade não ser indicada pelo programa, ela utilizava para ajudar os alunos a reconhecer o grafema que tinha sido estudado naquela lição, né? Então, percebemos que o docente não ensinava os alunos a produzir isoladamente os sons, usando sempre os nomes delas, a despeito da orientação do método fônico, sobre a necessidade de ensinar o aluno a pronunciar. Então, para o método fônico, você tem que pronunciar os fonemas das palavras, né? Então, essa desobediência à orientação do programa parece estar relacionada à complexidade e ao nível de abstração da atividade. Então, o professor não vê sentido naquele tipo de atividade, então ele vai e faz alguma transformação. Pronunciar isoladamente cada um dos fonemas de uma palavra é uma atividade antinatural, inaceitavelmente complexa, para quem não fez curso de fonética ou fonologia em nível de graduação. Tratá-la como um pré-requisito para a alfabetização seria promover exclusão, ou no mínimo exigir uma sobrecarga cognitiva desnecessária para os aprendizes que conseguirem sobreviver ao método. Então, ele está aqui relatando os dados da pesquisa. Eu sei que pode parecer um pouco, né, longo essa explanação sobre os dados, mas, assim, serve para a gente refletir como é, assim, o trabalho com o método fônico e como ele foge, né, de certa forma, à realidade. Em 2 aulas observadas, a professora não utilizou o livro didático do programa, né? Embora ela tivesse recorrido a outros materiais. Em uma delas, era uma revisão das lições já estudadas. A docente usa uma atividade que, segundo ela, não pertencia ao programa. Essa atividade que envolvia a associação de palavra à sua letra, né, separação de palavras escritas, ordenação, composição de palavras. Então, eram atividades que remetiam à questão da consciência fonológica. Vocês vão ver mais à frente. Certo? Então, durante as observações, a gente conseguiu perceber, nas práticas de alfabetização dessa professora, a utilização de procedimentos relacionados ao método silábico, também na maneira como ela conduzia as aulas. Então, ela realizava a leitura sílaba por sílaba, seguida da repetição pelos alunos, da palavra completa, como a gente vai ver, né, no extrato de aula que tem aqui embaixo. Outro procedimento dela, que ela se aproximava do método silábico, né, que estava presente de maneira, né, na maneira como ela realizava os ditados. Ela escrevia no quadro todas as famílias silábicas já estudadas e que seriam utilizadas no ditado. Quando ditava a palavra, apontava a sílaba pronunciada como uma regra. Por exemplo, se estava ensinando a família silábica do P, escrevia no quadro, antes de ditar, pá, pé, pipa, pu, amo. E ao ditar a palavra pipa, por exemplo, apontava com a régua as sílabas pi e pá. A docente induzia, né, indicava as respostas, né? Parecer estar relacionada à articulação de 2 aspectos. Então, por um lado, na realização dos alunos das aprendizagens necessárias ao desenvolvimento das atividades. Diante desse impasse, a solução encontrada pela professora para seguir as lições uma a uma, mesmo a maioria dos alunos não tendo condições de responder às atividades, foi a de responder ela própria às atividades ou induzir as respostas. Então, aqui. Quando questionamos a professora sobre a realização de propostas diferentes daquelas do programa,
Ela informou que, às vezes, utilizava atividades de um material didático chamado Tindolelê, e, segundo ela, eram muito parecidas do método alfa e beta, mas se tratava de um método silábico e não fônico. Esse dado parece revelar que o método silábico parece ter tido uma influência, né, na prática da alfabetizadora. Então, ela é como se fosse uma preferência pelo método silábico. Essa professora também teve outras experiências de alfabetização. Na entrevista, quando questionamos se a docente havia lecionado em turmas de alfabetização antes de participar do programa Alfabeto, obtivemos uma resposta positiva e pedimos que ela descrevesse como era a sua prática, né? E aí ela vem trazendo aqui, eu vou mencionar assim, mais por alto, né? Quando a gente pediu para que ela explicasse, né, o que consistia a aproximação, ela disse que o que se estuda na universidade, o método que se ensina na universidade é construtivismo, não é isso que ela falou. A docente está referindo-se à concepção do construtivismo, denominada por ela de método, que, como discutimos anteriormente, começou a ser divulgada no Brasil de maneira mais intensa no final da década de, assim, em meados da década de 80, né? Então, os dados que a gente apresentou, que foram apresentados por Silva, evidenciam que, a despeito das prescrições, né, de controle exercido pelas instâncias superiores, né, a professora ela encontrava maneiras de driblar, né, essas estratégias. Então, essas artes de fazer mostram-se inventivas, engenhosas, pois é preciso sempre gerar contradições, né, inventar compromissos, responder a situações tanto urgentes quanto imprevisíveis, né? E aí ele faz algumas considerações finais, assumindo a posição de que os métodos tradicionais, eles devem ser mantidos no passado, pela discordância que a gente tem com os pressupostos que sustentam aqueles métodos. Então, a gente não pode mais aceitar que a língua escrita seja concebida como um código de transcrição gráfica das unidades sonoras, né, que seria aprendido por meio da repetição e da memorização. Então, não podemos aceitar que os aprendizes sejam vistos como seres que nada sabem sobre a escrita e que só estão autorizados a ter contato com os textos de verdade na escola, né? Então, essa posição não quer dizer da negação das questões metodológicas, né? Então, conforme a gente viu, é impossível ensinar a ler e escrever de maneira organizada, sem método ou metodologias. E aí a Soares diz que corremos o risco de ampliar o fracasso escolar das crianças no acesso ao mundo da leitura e da escrita, né? Essa discussão metodológica não pode, né, prescindir de contribuições teóricas atualmente disponíveis em relação à evolução conceitual das crianças, né? Então, assim, a gente compreende que as metodologias de alfabetização e não um método precisam contemplar a reflexão sobre o sistema de escrita, em uma perspectiva distinta dos métodos tradicionais, quando as práticas sociais de leitura e escrita se materializam na leitura. Essa perspectiva de alfabetização não demanda de um método, não como se buscou durante décadas, mas vários, né? A natureza de cada faceta determina certos procedimentos de ensino, além de uma das características de cada grupo, de cada criança, né? De crianças. E até de cada criança. É isso que ela defende, né, essa diversidade, né? Entendemos que as metodologias não podem ser tratadas isoladamente, como se fosse um remédio milagroso, que deveria, né, que resolveria todos os males. É preciso situar essa discussão em um marco mais amplo, que inclui os diferentes condicionantes desse processo, né? Então, não podemos mais continuar, né, apenas denunciando os métodos tradicionais. Devemos refletir sobre as metodologias de alfabetização, que sempre serão reconstruídas em sala de aula. Isso é muito importante. É o recado que o texto vem trazer para a gente, né, essa concepção de que a gente não pode só condenar, né, os métodos tradicionais e não pensar em outras formas de trabalho pedagógico. Agora eu vou fazer o seguinte. Professor, diga. Esse método alfa e beta funcionou na década de... É recente, porque assim, tem uns programas de correção de fluxo, né, que são aqueles se liga, acelera, o se liga é mais voltado para a questão da alfabetização, acelera para aqueles alunos que estão fora de faixa, que têm condições de serem reclassificados, né. Então, esses programas, eles tendem a ter algumas, como é que eu posso dizer, alguns encaminhamentos pedagógicos mais rigorosos. Então, o professor que trabalha, acho que você, porque você não trabalhou em escola, creche é outra vivência, mas nas escolas regulares de ensino fundamental, você tem geralmente esses programas, se liga e acelera, se liga direcionado para os alunos
que não estão alfabetizados, né, que são aqueles alunos que têm 9, 10 anos, que estão fora de faixa, e se fossem para a turma regular, eles ficariam no terceiro ano, no máximo, do ensino fundamental, porque não estão alfabetizados. E temos o acelero, que são aqueles alunos que, por algum motivo, por faltas excessivas ou alguns problemas, eles não seguiram adiante, eles foram sendo retidos e já possuem uma faixa etária, assim, distorção, né, distorcida. Então, é um programa de correção de fluxo também. Então, geralmente, o professor que faz parte desses programas, ele já tem a consciência de que existe, dentro desses programas, e geralmente são empresas privadas, né, que estão no âmbito público, com alguns programas meio que prontos, né? A gente tem a Fundação Ayrton Senna dominando aí o programa, que são os programas, né, Se Liga e Acelera. Então, já tem metodologias de trabalho próprias, entendeu? Mas aí também tem alguns municípios que adotam programas, em particular, independente do Se Liga e Acelera, tem outros programas. E aí, um deles é o Alfa e Beta, certo? Eu vou parar aqui, que eu acho que dá exatamente 40 minutos que a gente teve de exposição, tá certo? E deixa eu só parar aqui, tá certo? Vou parar aqui a exposição, interromper a gravação.